Zacarias capítulo 14. Eu vou ler o verso 20 e 21. Então vamos ver o que Zacarias fala aqui para nós. Olha lá. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos. Olha só. Santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E o 21 diz assim, ó. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeus na casa do Senhor dos exércitos, naquele dia. Segura aí um pouquinho. Naquele dia. Irmão, hoje é o dia. Hoje é esse dia que está dizendo, naquele dia. Diga, hoje é o dia, diga bem forte. Hoje é o dia. Hoje é, está escrito ali, naquele dia. E hoje é o dia. 1 Coríntios agora, capítulo 10. Verso 31. Eu creio que você segurou esse versículo aí no coração, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Diz assim, olha o que diz aqui, ó. Olha a orientação que nós temos aqui. Depois de todas as panelas consagradas ao Senhor, olha o que diz aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Pode fechar a Bíblia. Pode fechar a Bíblia. Olha, irmão, presta atenção agora aqui. Se liga aqui. No Antigo Testamento nós lemos. Antigo Testamento. Diz para nós fazermos o quê? Consagrarmos tudo a Deus. Não só as panelas, mas tudo. Consagrarmos tudo a Deus. Para quê consagrar? Vocês observaram a leitura? Para a glória de Deus. Consagre tudo, consagre a sua casa. Consagre tudo o que você tem, irmão. Você tem um fogão em casa? Consagre o fogão a Deus. Você tem uma geladeira? Consagre a Deus. Você tem seu dormitório, tem uma cama para dormir, tem um sofá na sua casa, uma cadeira para sentar, consagre para Deus. Porque quando nós consagramos as nossas coisas para Deus, é para a glória de Deus. Tudo que é consagrado ao Senhor, irmão, está na presença de Deus e tudo desfruta das bênçãos de Deus. Você tem um carro, você consagrou seu carro a Deus quando você comprou seu carro? Você pegou o azeite, foi lá, ungiu e falou, meu carro está consagrado para o Senhor. Tudo, irmão, tudo. Quando você recebe o teu salário no fim do mês, ou no começo do mês, não sei que dia você recebe. Quando você receber o seu salário, consagre o seu salário para Deus. Para que o seu salário tenha bênção, para que você seja abençoado nas suas finanças. Pode nem sobrar dinheiro no fim do mês. Mas, irmão, você foi grandemente abençoado porque Deus abençoou seu dinheiro, seus recursos, e deu para você passar o mês, pagar suas contas, comprar o seu alimento, até trazer o seu dízimo, as suas ofertas para a casa do Senhor. Entendeu, povo de Deus? Tudo então, a Bíblia diz, tudo consagre para a glória de Deus. No Novo Testamento, o que nós lemos? Aqui no último versículo de Coríntios, o que nós lemos? Aqui já é um pouquinho diferente, você percebeu? Você ouviu Deus falar com você através dos dois versículos, sem nós comentarmos? Aqui no versículo diz, façam tudo para a glória de Deus. No Antigo Testamento, consagre tudo a Deus para a glória de Deus. No Novo Testamento, façam
Façam tudo para a glória de Deus. Até o se alimentar, até o comer, até o beber, é para a glória de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Por isso, irmão, nós vivemos num tempo que tudo nesse mundo está contaminado. Tudo. Por isso, todas as pessoas, praticamente, eu nem vou dizer que tem raras exceções. Não vou dizer. Mas todas as pessoas estão doentes. Todas as pessoas do mundo estão doentes. Todas. Primeiro por causa do pecado. O pecado já traz as doenças. Os alimentos contaminados. O ar contaminado. A água contaminada. Então quando se planta, o chão está contaminado. Então as plantas, as frutas, as verduras, os animais que bebem da água se contaminam porque a água está contaminada. Os alimentos são produzidos pela terra, pela misericórdia de Deus, mas crescem contaminados, porque a terra está contaminada. Então, povo de Deus, quando você for se alimentar, nunca se esqueça, irmão. Agradeça a Deus, consagre a Deus, peça a bênção de Deus sobre o seu alimento, sobre a sua água. Peça a bênção de Deus, porque aqui diz, consagre tudo a Deus, e no Novo Testamento, façam tudo, tudo para a glória de Deus. Então, povo de Deus, na panela, o que faz? Hoje nós falamos cada um trazer uma panela. Você trouxe sua panela? Obedeceu a ordem que foi dada? É obediente a Deus? Então veja bem. Ó, na panela, irmão, o que você faz na sua panela, na sua casa? O que você faz lá na panela? Você faz o alimento para sua casa, para sua família. Quando vem um visitante, parente, você vai usar as panelas para quê? Para fazer o alimento. Ou não é? Ou você não faz em panela? Toda panela ela é usada. Para quê, irmão? Para fazer alimento. É ou não é, Fábio? Você faz comida lá para a turma lá fora da panela? Tem que ter panela, não tem que ter uma panela? Tem que ter uma panela, irmão. E não é de hoje, ó, desde a antiguidade aqui, ó. Nós lemos aqui em Zacarias, irmão. Quantos mil anos atrás? Quase 4.000 anos atrás, já se usava a panela. Então, irmão, todas as panelas, elas têm que ser consagradas ao Senhor. Vai aprendendo com o Espírito Santo, irmão. Todas as panelas têm que ser consagradas ao Senhor, como nós lemos em Zacarias. De todas as cidades, aí ele menciona duas, Jerusalém e Judeia. Por quê, irmão? Jerusalém era o centro de Israel. Era onde ficava a presença de Deus. Então ali, mais ainda, tudo tinha que ser consagrado. Porque quando as pessoas iam fazer o sacrifício, as panelas já estavam consagradas. E quando se oferecia o sacrifício e tirava a parte para a pessoa comer, aquela parte já estava abençoada. E era para a glória de Deus, irmão. Quando você consegue, talvez você tenha vontade de comer alguma coisa, e você consegue, irmão, dê glória a Deus porque você conseguiu. Você sabia, irmão, que quase 40% da população mundial está morrendo de fome? E você tem o que comer, nós temos o que comer. Mas vai chegar o dia que você vai no mercado, você vai ter o seu recurso, mas não vai ter mercadoria. Como já aconteceu diversas vezes. Então agradeça a Deus porque você tem o seu alimento. Por mais simples que seja, mas agradeça a Deus. Mas nunca se esqueça, irmão, de consagrar as suas coisas a Deus. Consagre a Deus as suas panelas, porque sem alimento ninguém vai conseguir sobreviver. Se não tivermos a água, nós não vamos conseguir sobreviver. Estamos tomando água contaminada. O Adriel, uma ocasião, tinha um aquário grande na casa dele, e tinha um monte de peixe lá. Aí o que acontece? Numa semana aquela água estava toda suja. Então, pegava um tubinho desse tamanho, pegava duas ou três gotinhas daquele líquido naquela água suja, a água ficava límpida.
mas a contaminação estava lá, a sujeira estava lá. Acontece a mesma coisa com a gente. A água que nós bebemos, quando você abre uma torneira, parece que a água está boa para beber, mas não está. É tanto, se você acompanhar as orientações da saúde, do Ministério da Saúde, eles vão dizer para você, sempre para pegar a água e ferver a água primeiro, e depois colocar num filtro ainda, para você beber aquela água. Para quê? Para amenizar as contaminações que tem na água. Às vezes, até de tomar um copo d'água, você está com sede em qualquer lugar, você vai tomar um copo d'água, daqui a pouco você está com azia, está com uma queimação do estômago. Por quê? Porque aquela água não está bem, não está boa para tomar. Então, o que nós fazemos? Você precisa abençoar, consagrar ao Senhor a sua água. Porque quando você consagra, irmão, é como aqui, quando o povo consagrava todas as panelas de Jerusalém e de Judá, quando os visitantes de fora vinham, ofereciam o sacrifício e pegavam as partes que era por direito a cada um, se cozinhavam naquelas panelas, para que aquela comida, para que aquele alimento fizesse bem para todas as pessoas, para a glória de Deus. Irmão, se 4.000 anos atrás já era necessário fazer isso, você imagine nos dias que nós vivemos. Presta atenção agora que eu vou dizer. Às vezes você não tem o costume, porque não foi ensinado, nunca viu na Bíblia, porque não lê Bíblia. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a meditar, irmão. Não é para ler Bíblia como você lê um jornal, como você lê uma revista, não. Você tem que ir meditando palavra por palavra. Essas palavras que estão na Bíblia, irmão, são sagradas, são santas. Então você tem que ler palavra por palavra, e não uma correria para ler. Quando de manhã, geralmente na parte da manhã, eu e a irmã Alice estamos lendo a Bíblia, nós paramos e ficamos meditando naquela palavra, para depois nós orarmos. E quantas coisas o Espírito Santo tem nos ensinado logo de manhã. Ah, pastor, eu levanto muito cedo para ir trabalhar. Então levante meia hora mais cedo. Porque Deus não tem culpa que você levanta cedo para ir trabalhar. Deu para entender, povo de Deus? Então você tem que dar graças a Deus que você tem seu emprego. Porque tem milhões de pessoas aí desempregadas. Olha só, povo de Deus. Agora eu quero falar para você de panelas que não são consagradas. Panelas, diz aqui a Bíblia, que não são consagradas a Deus. Eu vou até ler um versículo antes, depois vou meditar. Êxodo capítulo 16, no versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha só, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Olha só, irmão. Lá no Egito, as panelas não eram consagradas ao Senhor. Sabe por quê? Porque as panelas do Egito, por ordem do rei de Faraó, elas eram consagradas aos deuses do Egito. Elas eram consagradas ao rio Nilo. Então tudo que o Egito tinha era consagrado aos deuses que eles adoravam. E olha só, esse povo agora está indo para o deserto, Deus está abençoando aquele povo, e começam a se queixar, e a se lembrar do tempo que estava no Egito.
esqueceram das chicotadas que levavam, esqueceram que lá eles eram escravos, esqueceram que as panelas lá eram consagradas a outros deuses, esqueceram tudo isso. Mas começaram a ter vontade, irmão, da carne do Egito, do pão do Egito, quer dizer, do mundão. Começaram a ter vontade de fazer as coisas do mundo. É que nem aquela pessoa que vem para Jesus. Quando chega aqui, o Senhor começa a derramar as bênçãos sobre a sua vida. No primeiro dia que você entrega a sua vida a Jesus, já começa a mudar a sua vida. Porque Ele entra dentro de você e começa a mudar a tua vida. Às vezes porque você está enfrentando uma luta, um problema, uma dificuldade. Aí você começa a lembrar. Ah, quando eu estava lá, não acontecia isso. Acontecia pior. Eles lembravam, irmão, do pão, da carne que eles comiam lá no Egito, mas esqueceram das chicotadas que eles levavam por ser escravos, do serviço pesado que faziam, das cargas que tinham que carregar, mas queriam a comida do Egito. É como no tempo de Ezequiel, especialmente no capítulo 24, não precisa pôr não. Ali, irmão, Deus reclamando daquele povo, eles colocavam a carne na panela, mas estavam distantes de Deus, nada era consagrado a Deus, comiam como qualquer animal come, não agradeciam a Deus, porque quando você vai se alimentar e não ora, você é como um animal lá irracional. O animal está com fome, ele vai lá e come, ele não agradece a Deus, ele não consagra nada a Deus. E no tempo de Ezequiel, o povo estava fazendo isso. Aí Deus fala, isso mesmo, põe aí a carne na panela, põe fogo embaixo da panela, cozinha a carne aí para vocês comerem. Isso, façam isso. E nem Deus falando através de Ezequiel, aquele povo acordava. Opa, tem alguma coisa errada. Deus está falando para fazer isso mesmo? Nós estamos fazendo certo? Não, estamos fazendo errado. Porque não estavam consagrando ao Senhor. Aí veio a palavra a Ezequiel dizendo, como a carne é cozida dentro desta panela sem ser consagrada a mim, assim vocês vão passar também. Vão ficar no meio do fogo. Vão ficar no meio de água fervendo. Do jeito que vocês cozinham essa carne para comer, vocês, homens, mulheres e crianças, vão sofrer do mesmo jeito que essa carne está aí dentro. Porque as panelas não eram consagradas a Deus. Olha, povo de Deus, é uma coisa muito séria. Porque muitos de vocês vieram lá do mundão. Eu, graças a Deus, nasci já num berço evangélico, onde meu pai e minha mãe já adoravam a Deus. Fui orientado desde pequenininho. Até sem entender as coisas, meus pais já me orientavam. Já me ensinavam. Mas muitos de vocês não tiveram essa oportunidade. Então, quando chega para a obra de Deus, começam a servir a Deus, começam a fazer coisas que Deus não se agrada. Começam a fazer coisas que estão longe de Deus. E aí vem as consequências. Como esse povo no tempo de Ezequiel. Achavam que estavam adorando a Deus, mas estavam distantes de Deus. Aí depois você continua lendo o capítulo 24 em diante, você vai ver as consequências, irmão, daquele povo. O sofrimento daquele povo. E nem assim se voltavam para Deus. Pelo contrário, culpavam a Deus do sofrimento deles. Irmão, presta atenção aqui. O profeta Eliseu, ele foi para uma cidade chamada Gilgal. A Bíblia diz que naquele tempo que Eliseu foi para Gilgal, havia fome na terra. E não se achava alimento. E tinha ali 100 alunos
que eles queriam ser de Deus. Eles queriam aprender a palavra de Deus. Existiam muito mais gente. Existiam milhares de pessoas na cidade de Gilgal, mas só 100 homens se voltavam para Deus. Só 100 homens se alegravam com a presença do profeta de Deus. Todo mundo com problemas. Tinha água, não tinha alimento. E o profeta chegou na cidade de Gilgal. Então aqueles 100 homens que adoravam a Deus foram correndo receber o profeta na cidade. E eles reclamaram, não tem o que comer. O Eliseu falou, pega uma panela bem grande. A maior que vocês tiverem aí. Pode pegar, põe a água nela. Zero água. Agora, vocês vão lá. O que vocês acharem no campo, tragam para cá. Põe dentro da panela. E aí eles trouxeram, picaram tudo aquilo ali, um monte de coisa que acharam lá, jogaram na panela. E o que fizeram? Antes de orar, antes de consagrar, começaram a comer. Desespero, por causa da fome. Começaram a comer, aí um começou a gritar lá, a morte na panela, isso aqui é veneno. Não comam isso. O que Eliseu fez? Eliseu bem tranquilo lá. Falou, me traga farinha de trigo aí. Aí trouxeram farinha de trigo. Está aqui, profeta. O profeta pegou a farinha, jogou dentro daquela grande panela, mexeu, consagrou, porque ele pôs ali a farinha, diz, em nome do Senhor. Olha só, presta atenção. Ele colocou a farinha em nome do Senhor dentro daquela panela. Mexeu, pronto, pode comer. Aí o texto seguinte diz assim, e já não havia nenhum mal naquela panela. E todos os 100 homens estavam comendo aquela sopa. Estavam comendo aquela sopa. Presta atenção. Era uma sopa. Estavam comendo. E de repente chega um homem que era rico, abastado da cidade. Servo de Deus. E veio trazendo 20 pães. Olha, tenho 20 pães aqui para vocês comerem. O servo de Eliseu disse, Senhor, 20 pães, nós estamos em 100 homens aqui. O que o profeta fez? Consagrou aqueles 20 pães a Deus, em nome do Senhor, porque eles não tinham o nome de Jesus ainda. Consagrou aqueles 20 pães em nome do Senhor e falou para aquele menino lá, pode distribuir porque todo mundo vai comer e vai sobrar pão. Aquele moleque olha assim, 20 pães para 100 homens. Vai cortar uma fatiazinha assim, bem fininha para cada um. Falei, não, é um pão para cada um, pode dar, pode comer, a fardar. Quanto vocês quiserem, mas 20 já está consagrado, já está abençoado. Aí o texto, quando vai terminar o texto, diz o que, irmão? Que todos comeram e sobrou. Você vê a diferença de você consagrar as suas coisas a Deus, irmão? E hoje nós temos o nome poderoso de Jesus Cristo, para nós consagrarmos a nossa vida, consagrarmos o nosso bolso, consagrarmos nosso alimento. Consagre a tua casa ao Senhor. Vou falar mais uma ilustração aqui para você ter fé no seu coração, irmão. Para você viver uma vida abençoada. Quando Deus falou para Elias, também aquele tempo de Elias havia fome, não havia chuva, lembra? Estava 3 anos e meio sem chover. Já estava mais ou menos 1 ano sem chover, 1 ano e pouco sem chover. E Deus falou para Elias, sai daí dessa caverna, porque senão vão te achar aí. Porque olha, os soldados de Acabe estão procurando por todos os cantos. Então saia daí. E vai lá para Sarepta, ou Serepta.
Lá Acabe não manda, lá é fora da cidade, lá é fora do país. Vai para lá. Eu já ordenei, diz o Senhor, eu já ordenei a uma viúva pobre que te sustente. Além de ser viúva, era pobre. Quantos dias Elias andou, irmão? Quantos dias até chegar lá? Imagine que Elias, irmão, ele não ia pelas estradas normais. Senão os soldados de Acabe iam achá-lo. Mas ele foi. Ele obedeceu e foi. Quando chegou lá, exausto, com sede. Vocês sabem da história. Ele pediu um copo de água para aquela mulher, quando viu aquela mulher ali catando umas lenhas ali fora. Dá para me arrumar um pouco d'água? Dá. Onde que aquela mulher tinha água, irmão? Se não existia água em Israel. Olha, irmão, como Deus abençoava aquela mulher, irmão. Mesmo sem ser uma mulher de Deus, era uma estrangeira. Mas Deus tinha seus planos, seus projetos. Deus não deixava faltar água para aquela mulher, porque ela era viúva e tinha um filho. Deus não deixava faltar, por quê? Porque Deus disse, eu ordenei aquela viúva para te sustentar. Muito bem, deve ser uma mulher rica, para me sustentar. Ainda falta 2 anos e meio e não vai chover. Quando ele chega é uma mulher pobre. Para dizer a verdade, não era nem pobre, era miserável. Porque quando a mulher ia entrando na sua casa para pegar a água, ele disse, peraí senhora, volta aqui. Faz o seguinte, me traz um pedaço de bolo ou de pão. Eu não tenho, só tenho um pouquinho. Irmão, leia o texto lá. Quando a Bíblia fala pouquinho, é porque é pouquinho. Um pouquinho de farinha, dentro de uma panela. É o que me restou, é o que me sobrou. E tenho um pouquinho de azeite. Vou misturar tudo, pôr no fogo. Olha aqui as lenhas que eu estou pegando. Vou fazer um bolinho, para mim e para o meu filho. E desse bolinho nós vamos comer. E aí nós vamos esperar a morte chegar. Bom, olha que situação. Tem que ser muito homem de Deus, viu, pastor? Vai lá e faz, mas faz primeiro para mim. Vai lá, faz do jeito que você falou. Faz o bolinho. Mas traz para mim. Aí o profeta completou, se você fizer isso, assim diz o Senhor. Olha, irmão, que palavra. Assim diz o Senhor. Que boca abençoada, irmão. Se você fizer do jeito que eu te falei, a farinha não vai te faltar na panela, o azeite não vai te faltar na botija. Como foi que ela consagrou a panela dela, irmão? Ela foi lá para fazer para o homem de Deus aquilo que ele falou que era para fazer. Agora você imagina, ela pegou aquele punhado de farinha que tinha, aquelas gotas de azeite, misturou, pôs lá, fez o bolo. Talvez ela ficou pensando, meu Deus, eu tenho que dar para o estranho, eu nem sei quem é esse homem. E eu e meu filho aqui com fome. Levou para o homem de Deus. Pensou 2 vezes não. Levou. Ele começou a comer na frente dela. Você já pensou, a pessoa com fome, e alguém comendo uma coisa bem deliciosa na sua frente? E você com fome? E a pessoa fala, não, esse aqui é meu. Foi o que Davi fez, o que Elias fez. Aí Elias falou, agora você vai lá e faz para o seu filho e para você. Mas aonde vai ter farinha? Aonde vai ter azeite? Eu peguei o que eu tinha lá. E quando ela voltou para dentro da casa, a farinha estava lá, o azeite estava lá. E aí a Bíblia fala, Elias ficou ali cerca de 2 anos, naquela casa. E a farinha da panela não faltou. E o azeite também não faltou. Até o dia que Deus mandou chuva na terra. Aí você lê o texto e fala, tá bom, agora resolveu o problema. Não, irmão, não resolveu o problema. 3 anos e meio sem chuva. Agora vai chover, a planta vai crescer, vai produzir o fruto,
vão se colher o fruto para depois fazer a farinha. Irmão, quanto tempo demorou? Talvez que alguém aqui que mexe em plantação sabe quanto tempo demorou até completar esse processo. Mas ali diz assim, a farinha não acabava da panela, o azeite não acabava. Mas quando foi que ela consagrou aquela panela? Foi a hora que ela obedeceu. A hora que ela obedeceu, ela foi lá e fez para o homem de Deus. Quando você faz alguma coisa para alguém, Jesus falou, é como se você estivesse fazendo para Ele. Não diz lá no dia do julgamento, Ele não explicou como vai ser? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava doente, vocês foram me visitar e assim por diante. Senhor, nós não lembramos. Quando foi isso? E o que o Senhor Jesus vai falar? O que o grande rei vai falar? Quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Irmão, seja generoso. Seja generoso. Quando você é generoso, irmão, você já está consagrando a sua vida ao Senhor. Você está consagrando o teu coração ao Senhor. Se aquela mulher não fosse generosa, Deus não ia mandar Elias lá. Deus ia mandar Elias em outro lugar. Mas aquela mulher, irmão, embora ela não conhecesse a palavra de Deus, embora ela não fosse a uma igreja, não fosse no templo, não conhecesse esse Deus, ela era uma pessoa generosa. Mas quando que ela conheceu? Foi quando não faltou a farinha e não faltou o azeite? Ela conheceu esse verdadeiro Deus? Não. Não foi aí. Não foi aí. Porque no meio daquela tribulação, no meio da falta de alimento na nação toda e fora da nação, o filho dela veio a ficar doente e morreu. E aquela mulher ainda começou a xingar o profeta. Eu estou te dando um teto para você ficar, fazendo comida todo dia para nós aqui, você está comendo, e é isso que você me faz? Mata o meu filho? Só para lembrar os meus pecados passados? A gente não sabe que filho era aquele. Não sabemos. Não sabemos quais eram os pecados daquela mulher. A Bíblia não menciona. Mas ela abriu o coração para o profeta. O profeta pegou o menino morto, levou para o quarto onde ele dormia, falou com Deus, e falou sério, irmão. E falou sério com Deus: Senhor, até o filho dessa viúva o Senhor matou? Vamos para falar assim com Deus: ah, meu pai, você tem que estar muito certinho com Deus, porque senão Ele te fulmina na hora. Ele orou, o Senhor ressuscitou o menino. Ele pegou o menino, trouxe de volta e falou: está aí o seu filho, vivo, são. Talvez ele estivesse doente há vários dias, agora não está mais doente, está são, está salvo, está com vida. Está aí. Aí sim a mulher se ajoelhou e creu nesse Deus poderoso, irmão. Foi aí que ela creu nesse Deus poderoso. Entendeu, povo? Aí a casa dela foi totalmente consagrada ao Senhor. O filho dela foi consagrado ao Senhor. E foi ficando, e as bênçãos de Deus vindo. Até o dia que Deus falou para Elias: sai daí, vai lá se apresentar ao rei Acabe. Meu irmão, então veja bem. Nós vamos consagrar nossas panelas. Eu pedi para vocês trazerem uma panela. Vamos ver quem lembrou de trazer essa panela, porque eu vou só abençoar hoje. À noite não é isso não, irmão. À noite é outra coisa. Agora cedo nós vamos consagrar nossas panelas. E tudo o que você puser na panela, você apresenta diante de Deus. Se por acaso você não sabia que era para trazer uma panela, talvez você não acompanha lá os meios de comunicações da igreja. Então você pega aí o que representa a sua casa, a chave da sua casa, um documento que você tenha, você vai apresentar diante do Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família.
E quando você chegar em casa, você que não trouxe uma panela, você pega um pouco de óleo ou azeite que você tiver em casa, molha o seu dedo e pega aquela panela, unge ela e consagra aquela panela. E se você quiser, consagre tudo que você tem em casa. Já foi distribuído aqui, né, diácono Januário? O azeite explicado, que é para você ungir porta, janela, ungir tapete, ungir a cama, ungir o guarda-roupa, ungir o armário, ungir tudo na sua casa. Porque, irmão, quando você faz a unção, você está consagrando ao Senhor. Quando nós passamos a unção, como Jesus ordenou, para ungir as pessoas, você está sendo consagrado para o Senhor. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus?